Muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live sobre homeopatia. Para você que está chegando agora, essa live foi filmada no dia 31 de outubro, no Dia das Bruxas. Um beijo para todas as bruxinhas. A nossa live é sobre homeopatia, cada semana a gente escolhe um tema, mas independente do tema da live, a gente está aqui aberto para responder todas as dúvidas que vocês tiverem sobre homeopatia, independente da dúvida, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre a homeopatia demora? Eu até fiz um questionário nos meus stories. Alguns responderam sim, homeopatia demora, é o que pelo menos o pessoal fala por aí. Outros responderam não, tenho experiência com isso. E outros responderam não tenho a menor dúvida, né? Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Opa, estou adicionando o Eduardo. Então a live acontece com o Eduardo, que é meu marido. Nós somos médicos há cerca de 20 anos. Somos homeopatas. Eu comecei com a pediatria, depois fui para a homeopatia e o Du é homeopata desde o início. Então a gente vai conversando sobre o tema e aguardando vocês nos trazerem aí as dúvidas. Tá bom? Aguardo a participação de todo mundo. Vamos falando? Vamos começar. Então a gente vai começar falando que, vamos pensar, por que todo mundo fala que a homeopatia demora, né? A gente vai começar dividindo em doenças agudas e crônicas. Você pode falar pra gente do que é agudo, o que é crônico? Vamos repetir, que acho que a gente já até conversou sobre isso. Mas é um pouco óbvio, assim, mas acho que a gente precisa fazer essa definição, né? Colocar essa definição para iniciar o assunto, porque o tema envolve a questão, o fator tempo, né? E tem tudo a ver com a classificação, que é uma classificação bem intuitiva, vamos dizer, né? Porque as agudas, né, duram pouco tempo e as crônicas duram muito tempo, né? Que é meio óbvio. Mas as doenças agudas, né, na homeopatia, a gente tem uma classificação que acho que não precisa, a gente não vai ficar detalhando aqui, mas ela pode ser individual. Então, só você ou só eu, ou enfim, só uma pessoa apresenta, né? Naquele momento. Então, bati o meu pé na mesa e aí tá doendo. Isso é só eu, né? Comi uma coisa estragada, tal, aqui da geladeira né, tive um problema aí no estômago, no intestino. Então aí é individual ou coletivo. O coletivo tem alguns tipos, né, de doença aguda coletiva. Mas o fato é que a doença aguda, ela tem um começo, meio e fim e vai 2 semanas, uma semana, um pouquinho mais prolongado às vezes, né? Mas geralmente quando fica prolongado é porque já tem uma doença crônica envolvida, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema, pode ser de estômago, diabetes, uma doença crônica. E aí eu adoeço, né, de maneira aguda. Isso, né, como já tem, entre aspas, aí um órgão enfermo, né, ou um aparelho metabólico. Então, geralmente, o elo, né, dessa corrente vai meio que abrir um pouquinho ou estourar até naquele ponto mais fraco nosso, né? Que a gente já falou bastante de predisposição e, e aí acaba a gente prolongando muitas vezes, né, esse mal-estar, porque a gente já tem esse elo um pouquinho mais fraco, né? E tem as doenças crônicas. As doenças crônicas são essas que eu acabei de dar alguns exemplos. E aí, deixado à própria sorte, geralmente a gente carrega até o fim da vida, né, muitas vezes. Então,
uma tendência a ter dor de estômago, um diabetes, uma pressão alta, são as doenças crônicas, né? E por que a gente está falando isso? Porque esse tema, né, de será que a homeopatia demora, não demora, tem muito a ver com, na verdade, com esse diagnóstico, né? Se é uma doença aguda ou se é uma doença crônica, né? Tá? Bom, então, qual é o grande... não sei que palavra usar, mas a gente sempre brinca assim, se o paciente chegar pela primeira vez com uma doença aguda, ele vai amar para sempre a homeopatia. Por quê? Porque o tratamento do quadro agudo com a homeopatia é muito mais rápido e eficaz. Então, cai por terra esse mito que tanto falam que a homeopatia é lenta, né? Então a gente brinca, quer conquistar para sempre o seu paciente? Tomara que ele chegue num quadro agudo, porque o que ele melhoraria em 4, 5 dias com outro tipo de tratamento, na homeopatia ele vai melhorar em 2, 3 dias. Então a melhora do tratamento do quadro agudo é muito rápido e eficaz. Então, por isso que a gente dividiu aí em doenças agudas e doenças crônicas. Você quer falar alguma coisa de agudo, Du? Não, acho que talvez uma analogia que caiba aqui, e é o próprio Hahnemann que acaba usando, né? Mas para uma outra situação, mas acho que cabe aqui a analogia, é que a doença aguda muitas vezes vamos dizer que você tem um fogo, né, aceso, e aquela chama aquela chama um pouquinho mais forte, né, que acaba saindo desse fogo, acaba sendo uma doença aguda, vamos dizer assim, né? Não é bem isso, né? Ele não fala mais na explosão da psoríase, mas acho que dá para usar isso aqui também. Aquela chama, ela é fugaz, né? Na verdade, então o tempo de a duração já é curta, né? E o medicamento homeopático ele catalisa, né, essas reações de defesa, né? Então o agudo fica mais agudo e o crônico fica mais rápido também, mas é crônico. Então fica dando essa sensação, né, que demora, mas para um processo crônico, né, que vai envolver aí, se for falar principalmente na parte psíquica, né, dando como exemplo, vai depender muito de autoconhecimento, vai depender de uma série de fatores, né, conscientização, mais ou menos no mesmo, né, e uma mudança de dentro para fora, e aí... Calma, você tá dando spoiler. Eu tô dando Então não é spoiler. agudo, calma, então não é agudo. Esse é o crônico, esse é o crônico. Mas, senhora, o que é caso agudo? O que é quadro agudo, né? Quadro agudo é a dor de garganta, a dor de ouvido, a dor de cabeça, um quadro de cólica renal, de cálculo de pedra na vesícula, traz mais do diarreia, vômito, Isso agudo. uma topada, que nem o Du falou, Isso, comeu muita coisa gordurosa, uma alimentação, né, muito gordurosa. uma crise de pânico. Então, é aquele quadro que eu preciso começar a tratar o mais rápido possível, e quanto mais rápido eu começar, mais rápido eu vou melhorar. Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, tem muita gente entrando, né, no nosso Instagram, muita gente nova, né? E o pessoal pergunta muito assim, Soraya, você trata bronquite? Soraya, você trata cálculo renal? Então, a gente trata todos os indivíduos. Então, o que a gente não pode esquecer é que o cálculo renal da Soraya é diferente do cálculo renal do Eduardo. Então, a gente precisa saber tudo o que está relacionado ali no contexto, mesmo no quadro agudo. Então, não existe... É outra coisa muito comum, né? Muito paciente novo, eles me perguntam assim, Soraya, e se eu tiver uma dor de cabeça, qual remédio eu tomo? Não sei se acontece isso com você, Du.
O paciente começou a se É uma tratar, dúvida comum, né? e aí ele costuma ter dor de cabeça, então ele já quer deixar ali preparado o remédio. Né? Então, quando eu tiver dor de cabeça, que remédio que eu tenho que tomar? Não funciona assim na homeopatia, porque para cada dor de cabeça vai ser uma medicação. Então a gente sempre precisa saber ali o que piora essa dor de cabeça, o que melhora essa dor de cabeça, o que está relacionado ali com a doença, que a gente vai falar disso mais no final da live, né, Du? Então, é muito importante esses detalhes, essa riqueza de detalhes para a gente achar a medicação, mas a gente vai conversar no final. E aí, bom, finalizamos aqui a doença aguda, né? E aí a crônica, Du? Então, a crônica, só um adendo, né, desse tema farmacinha, é bem comum e é natural, né, que os pacientes que vêm, que estão chegando na homeopatia, né, são recém-chegados aí na homeopatia e que vêm com um costume da alopatia, realmente eles têm dúvida, né, e aí, quando é que eu vou, você não vai me deixar prescrito? Para que eu vou usar cada um? Da Ou farmácia da inteira, farmacinha. né? Eu já tenho que tomar todos de uma vez, ou vou tomar um só de cada vez? Em qual sequência que eu vou tomar? Posso só Então, explicar para quem? fica... O que é a farmacinha? Farmacinha são os medicamentos que a gente costuma utilizar, assim, durante os quadros agudos, né? Então, geralmente a gente pede para o paciente já deixar comprado alguns medicamentos que são mais utilizados, né, nos quadros agudos e na potência C6, porque também é a potência que a gente acaba utilizando, né, nesses quadros agudos. Farmacinha, a gente pede a caixinha de remédios, né? Então a gente pede para comprar alguns medicamentos, porque vamos fazer de conta. Seu filho começou com dor de ouvido no sábado à noite, como é que você vai fazer? Então a gente já tem que estar com a medicação em casa para começar o mais rápido possível o tratamento. Ou então vai viajar. Eu vou passar o fim de semana na praia. Que delícia. Aí leva os remedinhos da farmacinha, porque se de repente lá no meio da viagem a criança comeu alguma coisa que não caiu bem e começou com diarreia e vômito, precisa tratar. Então são esses medicamentos nesses quadros que a gente chama de agudos, que a gente precisa ter disponível, nesses prontamente momentos, disponível. Né? Nesses momentos de urgência. Então vamos entrar no crônico. Então, crônicos são essas doenças, né, que a clínica é soberana, como a gente sempre fala, né? Então, pressão alta, diabetes, obesidade, baixo peso, né? Para não falar só de um ponto, como se o outro também não fosse passível, né? De ser classificado como uma doença, né? Transtorno alimentar, neuroses, psicoses, tudo, né? Gastrite. Depressão, ansiedade, enfim, todas essas doenças, né? Agora, como é que a gente observa a melhora do quadro crônico, né? Eu acho que é aí que muitas pessoas podem pensar que a homeopatia demora para tratar, né? Então, como é que fala pra gente, né? Como é que é a evolução da melhora na doença crônica? Então, a gente acho que fez uma live até, né, sobre isso, né? São as leis de cura, quem não tiver assistido, acho que é legal, a gente vai falar de uma maneira menos detalhada, né, dessa vez, mas, e existem exceções, né, a gente precisa falar sobre isso, mas é de dentro para fora, de cima para baixo, e do mais recente para o mais antigo, né. Ops, para tudo. É, O que é de dentro para fora? é de dentro para fora, por exemplo, o sistema digestivo, né, se você tem um problema, sintoma principalmente aí no estômago, né, localizado no estômago, e depois de tomar um medicamento você, por exemplo, melhora do estômago e fica com uma afta, né, aftas com uma certa frequência, de dentro para fora, né, uma melhora. Então melhorou de um órgão mais nobre, que é o estômago, Interno, e veio para né? um órgão menos nobre, mais externo, que é a boca. Então melhora de dentro para fora. Qual outra que você falou? De cima para baixo, de né? cima para baixo. Então pode ser vou exagerar até, né? É um sintoma psíquico e melhora do sintoma psíquico e faz uma unha encravada, né? Fica com uma unha encravada.
Põe de cima para baixo, respeitando o corpo, né? Da cabeça para os pés, né? Então, na hora que melhora um sintoma aqui em cima, começa a aparecer um sintoma lá embaixo. Isso é uma evolução de melhora. E do mais recente para o mais antigo, é porque a história natural, a gente sempre quer ficar o mais saudável possível, né? Claro, porque a gente vai gastar menos energia, né? Com sintomas, né? Fazendo sintomas, né? E então o nosso sistema de defesa ele tenta fixar, né? Através aí do sistema de defesa mesmo, sistema retículo endotelial, a gente tenta sempre fixar num ponto que gaste menos energia, vamos dizer assim, né? Então tem essa história natural da doença, é cada vez, entre aspas, aí, a doença aí progredindo e pegando uma parte mais nobre, né? Porque o desequilíbrio é maior e aí o organismo não consegue, entre aspas, aí, sustentar numa localização mais superficial, né? Então tem a história natural da doença e tem a cura que é o contrário, né? Essa história é ao contrário, né? Porque aí você vai voltar para o estado de saúde em que você se encontrava. Então, como o Du falou, a doença crônica é aquela doença que se eu não der um estímulo medicamentoso, se eu não tomar uma medicação, ela não vai embora. Ela vai me acompanhar para o resto da vida, tá? E aí, então, trazendo o que é, né, esse mais antigo, né? Melhora primeiro o que está mais recente, depois melhora o mais antigo. O que o Du está falando é, primeiro eu vou melhorar as coisas que apareceram nos últimos tempos na minha vida. E depois eu vou melhorar aquelas coisas que estavam lá para trás. Por exemplo, uma criança que, né, sempre vinha com um quadro de dermatite atópica, uma rinite, e aí vai piorando e começa a ter um pouco de sinusite, ou uma sinusopatia, aí depois começa a ter falta de ar, enfim, vai aprofundando, né? Esse é o caminho da doença. E aí o inverso é o caminho da cura, né? Melhora da parte respiratória, depois melhora da parte respiratória alta e depois da pele, né? Então, qual é a grande questão aqui? Tem alguns sintomas que a gente traz na consulta, né? Que o paciente nos traz na consulta, que pode ser um sintoma muito antigo. Então, num primeiro momento, vão melhorar as questões mais recentes e mais internas. E depois vão melhorando as questões mais antigas. Então, se de repente ele está preocupado com um sintoma X, mas se ele não observar que tem diversas outras coisas melhorando, ele vai acreditar que aquele tratamento é demorado. Então, essa observação é importante. Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos dar aquela pausa? Vamos. O meu chat travou. Mas nem o comecinho? Só o comecinho. Então, lê pra gente o comecinho, por favor. Cumprimentou, minha sogra entrou. Obrigado pela presença. Ricardo, Nath, Sandra, Ricardo, a Flávia. André perguntou: como percebe-se que o remédio é o contrário, tá, André? Que o remédio transformou-se em medicamento, se tratando de doença crônica. Então, medicamento que é qualquer substância que tem uma ação, né, no nosso organismo. Remédio é o que faz melhorar, tá bom? E é isso que a gente estava comentando agora, né? A gente tem que... O parâmetro são as leis de cura. De novo, existem exceções, né? Para essas regras que a gente está falando. Mas, grosso modo, é isso, né? A gente dá um medicamento, ou a gente toma um medicamento, né? E a partir do momento que a gente está caminhando para a cura, a gente pode falar que é um remédio. Se ela está ficando mais superficial, mais de cima para baixo, né? Está respeitando a lei de cura, a gente vai observando de uma consulta para outra, né? O paciente volta na outra consulta e relata os sintomas e a gente começa a comparar os sintomas da consulta 2 com os sintomas da consulta 1. Por isso que a gente precisa anotar tudo ali no prontuário para fazer essa comparação.
a gente compara os dois sintomas. Se ele está menos, se os sintomas estão menos graves, é porque está evoluindo aí para um caminho de cura, né? A Andrea também pergunta como avaliar que se chegou aos mais altos fins de uma doença crônica, considerando a individualidade. Então, é individual porque, na verdade, os mais altos fins não é da doença crônica, né? É do indivíduo, né? Então, e no conceito de saúde, o conceito de saúde ele tem que ser individual, né? Então, o que faz bem para um não faz bem para o outro. Enfim, as predisposições elas se originam na hereditariedade e na constituição. Então, como cada um tem uma predisposição diferente, tanto, né, para uma adaptação mais fácil ou não, né, ou até precisar fazer, às vezes, até uma moléstia, né, porque a adaptação não teve sucesso. Então, a saúde, na verdade, ela tem que ser encarada de maneira individual e só o próprio indivíduo pode exprimir, tá bom? Porque o indivíduo ele tem que estar bem, socialmente falando, né? Enfim, ele tem que estar se desenvolvendo o máximo possível e por isso que o médico homeopata ele acompanha o paciente, ele não determina, né? A gente vai junto com o paciente né? Ou os nossos médicos caminham, né? Junto da gente, porque na verdade o caminhar é de cada um, né? Por isso que os mais altos fins não, é do indivíduo, né? Não é da doença crônica. Tem tudo a ver com o que você falou, né? A gente vai melhorando da doença crônica, a gente vai fazendo menos sintomas e aí a gente fica com mais energia para trabalhar, para se relacionar, para atingir os mais altos fins, né? Então, a doença crônica ela é um obstáculo, né, para a gente atingir os mais altos fins, né? Não é intransponível, tá? Mas às vezes sim, né? Às vezes chega até assim. A gente nota que não melhorou, não é só a doença, né? É o indivíduo como um todo, né? Ele vai progredindo em todas as áreas, né? Como o Du falou, socialmente, no trabalho, né? Nos relacionamentos. Então é muito legal de observar isso, né? Ele começa a entrar num outro caminho de vida, né? E é bem nítido, né? Quando o paciente ele dá aquela... ele gira a chave ou dá aquela guinada ou encontra alguma coisa bem importante, né? Se conscientiza ou até encontra um caminho novo de vida. Os sintomas melhoram assim de uma maneira. A gente é assim, né? Todos somos Aí a assim. gente chega em casa, eu e o Du, e aí a gente começa, Manu. Ai, você não sabe. Que delícia que aconteceu. É verdade. Ai, é tão gostoso. E não é naquele sentido assim, nossa, você viu o medicamento que eu dei, que legal. Não é isso, né? Para a homeopatia é bem diferente. Nossa, lembra aquela pessoa que estava assim, assim, assado. Resolveu o problema dela assim, assim, essa, né? Dessa maneira, que é individual também. E agora tá assim, e tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, enfim. É bem o caminho, né, de cada um mesmo. Gostoso. Nath. Então, travou. A Nath falou assim, a vantagem da homeopatia é que ela não mascara os sintomas e nem deixa ninguém grog. Boa. Como em alguns casos na alopatia. Ele age para a cura. Isso mesmo, Nath, bem legal esse seu comentário, viu? Então, não existe aquela questão, né, o paciente ficou, né, tem algumas medicações realmente que as pessoas ficam meio lentas, né, ficam meio grogues, como a Nath falou, realmente, não, a gente não observa isso na homeopatia, né, Na verdade, é um indício, se a gente observar, se algum dia a gente observar, é um indício de que não tá indo bem, porque não é para ser observado isso, na verdade, né? Então, se o inverso daquelas leis de cura aconteceu em algum momento, por algum motivo qualquer, né? Não, a gente tem que... Não, fala.
para tudo, vamos reavaliar e vamos mudar o medicamento. Né? A Nath falou também assim, eu tenho 1000 tipos de dores de cabeça, cada vez é um medicamento diferente. Ela já é uma paciente antiga, né? Então ela já entende, né? Ela já sabe dar aula, né? Então é isso mesmo. Tô com uma dor de cabeça que piora aqui pela tela do celular, piora com a criançada gritando aqui em casa. Quando eu vou para o escritório e tem que ficar pensando muito, pior. Então, cada dor de cabeça vai ter uma medicação que vai ajudar na melhora, né? Então, por isso que é importante observar, se observar bem, observar todo o entorno, para nos trazer os sintomas, para a gente achar a melhor medicação. A Vanessa falou, oi, eu cheguei. Bonitinha. Lele. Oi, tia Tu e tio Du, boa noite. Meu amor. A Vanessa falou, a farmacinha foi novidade pra gente quando começamos o tratamento com o Dr. Eduardo. Legal. Vamos fazer uma propaganda aqui, né? Por que a gente tem o costume da farmacinha, o grupo, né? O grupo que a gente fala é da onde nós nos formamos, né? O grupo de estudos. O nosso grupo, lá atrás, teve uma vasta experiência com um hospital, né? O grupo teve um hospital durante 10 anos, exclusivamente de homeopatia. Então, a experiência que nós temos com quadros agudos é muito grande. Por isso, talvez, que né, a gente traga esse costume aí da farmácia. É do grupo, né? Foi sendo passado aí, né, adiante, né? Essa experiência que o grupo teve. Porque a gente realmente é muito bem treinado para tratar não só os quadros crônicos, como os agudos, né? A gente tem essa experiência muito boa. A gente fala assim, a gente tem mão para isso, né? Para tratar aí os quadros agudos. A Lu falou assim, eu não vou tomar remédio todos os dias? Vou explicar porque a Lu... A Lu Batista. A Lu tá nos ajudando, gente. Aqui ela tá trazendo um comentário. Como ela é farmacêutica, ela lida ali com o paciente no dia a dia, né? E o paciente que vem de outros tipos de tratamento, ele nos traz essa questão. Mas eu não vou tomar remédio todo dia? Como assim? Vai ser dose única? Como assim? Só 3 dias? Porque o pessoal está acostumado a tomar remédio todos os dias, né? E na homeopatia a gente não precisa dessa medicação. São casos raríssimos em que a gente vai precisar de um estímulo praticamente diário. A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, é uma dose única e que a gente vai voltar a se ver depois de 60, 90 dias, tá? Então... para os pacientes mais estáveis, né? Uma dose única. Aí é raro. Agora, os pacientes que estão com sintomas mais agudos, né? Assim, agudos não com doença aguda, né? Eu digo aquela questão da consulta, o paciente está mais estável, aí é uma dose única, né? E aí a gente tem que explicar várias vezes, eu grifo, e mesmo assim, geralmente o paciente me pergunta novamente, Soraya, é realmente só um dia? É meio assustador para quem está de fora. Muito diferente, né? Então, vai ser só um estímulo, mas esse estímulo vai estar mexendo com a pessoa durante 60 dias. Ele falando, meu casal. A Dorinha falou, a minha farmacinha já está em formação. Acontece e isso agora mesmo. Isso mesmo. Está se uso faz agora está se uso faz um tempinho mais aonde Edu, você pode me ajudar? Deve ser agora está sem uso faz um tempinho. Legal, melhor ainda. Que bom. Mas onde ela vai, ela leva junto. Isso é muito importante, é isso aí. Tem que levar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E como eu falo, ela já me mandou essa frase. A homeopatia é para os fortes. Ela me manda isso não. Legal. Ele te ama.
Ah, o pessoal conhece as meninas aqui, falando um oi. É Dá um Josi, sorriso. é Josi, né? Ah, É? Lelê, dá um sorriso, tia Tu. Mas, não, eu sei que eu sou bastante. A Vanessa tá estudando, ó. Leis de cura. De dentro para fora, de cima para baixo, do mais recente para o mais antigo. Tô falando, eu vou pôr as meninas para fazer as nossas lives. Não precisa mais. Verdade. A Vanessa não, desculpa, a Andrea perguntou. Autoimune é considerada crônica? Sim, sim. Sim. Então, para quem tá, quem não sabe, né, alguns exemplos aqui de doenças autoimunes, né? O lúpus, o Ah, hipotireoidismo, artrite artrite reumatoide, síndrome de reumatoide. Reiter, enfim, dessas Hum, espondilite anquilosante, poleriterite nodosa, mas tá aí, bom, tá todos aí. É, bom. A Andrea falou assim, leis de cura do psicológico para o físico? Sim, também, né? o mental é o órgão mais nobre, né? Mais interno, né? Então ele vai vindo para fora, sim. A Cida falou, boa noite. A homeopatia pode demorar porque cada organismo tem o seu tempo. Mas a Também. homeopatia é maravilhosa e eu amo ter vocês como médicos. Beijo, vim aqui para deixar um depoimento. Ah, obrigada. Ah, a Cida, É, né? sim, sim. Ela não pode nesse horário, mas com certeza deu aquela fugidinha, participou um minutinho para nos ajudar. Muito obrigada. E voltou para a aula. A Vanessa falou, dica para consulta de homeopatia. Começar falando dos sintomas mais recentes. Ó, anote tudo na véspera. Sou nerd. É boa. Muito boa a dica, obrigada. A Ione falou, boa noite. Acho que a homeopatia faz efeito bem rápido para mim. O único, porém, é que tenho estado tão mal que quando melhoro já fico esperando a próxima piora. Ione, isso acontece. A vida não é linear, né? A gente vai vivendo alguns momentos de alegria e alguns momentos de dificuldades, né? Isso É, faz no parte nosso da grau, assim, nossa... de desenvolvimento, né? Vamos chamar dessa maneira, eu acho até que arrisco dizer, né, que quem tá, quem muitas vezes, né, quem acha que está muito bem, na verdade está numa estabilidade que muitas vezes não é tão saudável, né? A gente tem muita coisa para aprender, né? O conhecimento da humanidade é muito pequeno, enfim, tem uma série de considerações aí. Eu acho que uma estabilidade, não estou falando que a gente tem que estar instável também, mas o que eu estou querendo tirar é esse preconceito, né? De que uma instabilidade quer dizer sempre uma coisa ruim, né? E na verdade, os psicólogos já ensinam, né, que a gente precisa de uma instabilidade, né? E de que se tem uma necessidade de crescimento para a gente poder fazer novas estruturas aí, né, para a gente melhorar, afiar mais, né, o instrumental psíquico, né, para a gente ter mais conhecimento, para a gente ter uma estrutura mais estável, seja por inteligência emocional, inteligência de conhecimento, né. Então, a instabilidade ela não pode ter um peso de ter só a parte ruim, viu? Todos nós somos instáveis e a instabilidade, né, dentro de certos parâmetros, de certos limites aí, ela não é ruim não, tá? A Lele escreveu assim, oi tio Du! E aí Olha eu lembrei de um comentário, né? A gente observa uma melhora muito rápida nas crianças. Por quê? Porque ela não tem a bagagem que o adulto tem, né? Então, eu, Soraya, tenho sintomas lá de quando eu tinha 10 anos guardado, de quando eu tinha 15 anos, 20 anos, e vou parar de fazer as contas, senão eu vou me entregar aqui. Então, eu tenho uma bagagem muito grande, né? Até eu conseguir melhorar tudo isso, nossa, né? Vai demorar um pouquinho. Agora, por exemplo, a Lelê tem 10 anos.
Então, a bagagem que ela traz de sintomas é muito menor. Então, a melhora na criança é muito mais rápida, né? A gente observa isso no dia a dia, né? Fora ela ser especial, não é porque a gente tá aqui, não pode chorar e eu não vou ficar puxando mais Tá bom, vamos lá. saco dela porque não faz bem. A Vanessa falou assim: eu melhorei muito da rinite com homeopatia, mas antes da rinite melhoraram muitas coisas antes. Oh, perfeito. Muito legal, porque tem muita gente que procura a gente por causa da rinite, tá? E a rinite é uma forma de eliminação, né? O nariz tá pondo aí para fora. Então, se eu melhorar a princípio da rinite, não tendo melhorado um quadro mental, na verdade eu vou estar suprimindo a doença, eu vou estar pondo para dentro. E assim, não é que a gente não. Não que não vai melhorar. Isso. Ótimo. O objetivo é que a rinite melhore, pelo amor de Deus. Pode ser uma rinite alérgica, vasomotor, enfim. Mas, de qualquer maneira, se é o que a Soraya está falando, se existirem outros sintomas mais profundos, né, a gente não pode intempestivamente dar um medicamento que cubra só o quadro, né? É o que a Vanessa está relatando, né? A Vanessa está relatando. A André corrigiu aqui medicamento e remédio. A gente falou boa noite. A Yuni falou: tem uma doença mais fácil de tratar? Uma dor física ou a parte psíquica ou é individual? Individual. O quadro agudo é o mais rápido de tratar. Então, se tem, né? Se a pergunta é o que é mais rápido de tratar? Um quadro agudo. Independente do que for, o quadro agudo é o mais rápido de ser tratado. Na homeopatia, você é obrigado a se observar e se conhecer. É muito bom. A Vanessa que falou, ela até pôs assim, o obrigado, entre aspas. Até a gente podia... não vai dar tempo de fazer a parte 2 do... Quanto tempo falta? 8. Não, dá sim. Rapidinho. Aqui é importante porque o que a Vanessa está falando, né? Na homeopatia, não existe só o médico agindo, né? É uma via de mão dupla. A gente precisa do paciente nos trazendo a riqueza de detalhes, porque com essa riqueza de detalhes a gente vai encontrar a medicação mais ideal, né, Lu? Isso. Então, a segunda parte, que acho que a gente pode falar, porque é um recado muito importante, né? A gente, quando estava pensando no tema para hoje, a gente, na verdade, quis, né, entre outros objetivos aí, a gente quis falar um pouquinho em como cada um pode acelerar um pouquinho, mesmo que seja um pouco, né, esse processo aí de cura, né, do tratamento. E é exatamente isso, né, que está sendo trazido, né? É quando você tem um autoconhecimento e quando você traz todas as informações para a gente, seja num quadro agudo ou num caso crônico, né? A chance, a probabilidade da gente conseguir escolher um medicamento o mais adequado para você, pode não ser perfeito às vezes, muitas vezes, mas o mais adequado, né, para cada um, né, e para a gente mesmo, aumenta muito e costuma acelerar bem, né, o processo. Né? Acho que a gente vai ter que falar mais na próxima, porque tem muito comentário. Tá. Tá bom. Não, é que tá bom. Não, mas que, fala só esse resumo aqui. Não, sabe que na verdade é um pedido para a gente otimizar mais a nossa comunicação, né? Todas as vezes que vocês forem entrar em contato, né, com a gente, é importante que vocês tragam. Eu sei que é óbvio isso, né? Mas no dia a dia a gente na pressa às vezes acaba esquecendo mesmo. Eu também. Então, o que é básico e necessário para acelerar a nossa comunicação e torná-la mais eficiente? Porque senão a gente demora mais para conseguir indicar um medicamento. Então, é o nome de vocês, para a gente, claro, né, saber quem é, embora no WhatsApp já fique, né, escrito. O medicamento que você tomou, ou que está tomando, e a maneira, ou quando você tomou, né, ou a maneira que você está tomando. Em todas as mensagens,
Até Sim. você pode não mandar, mas aí vai demorar mais, porque aí a gente vai ter que ir nas mensagens anteriores e ficar olhando, então a gente vai demorar mais. Se vocês mandarem tudo mastigadinho, a chance da gente indicar um medicamento na primeira mensagem que vocês mandarem aumenta muito, tá? E por isso que é meio que um pedido. Vamos Então, trazer isso. Isso. Traz na prática. nome completo, medicamento que tomou, se foi uma dose única, quando tomou, se você está tomando em gotas, de que maneira e desde quando você está tomando, e os sintomas, né, o mais detalhado possível. Exemplo. Bom dia, aqui é o Eduardo, eu tomei o medicamento Sulfur C30, dose única, no dia 10 de outubro, e há 4 dias, ou 2 dias, eu comecei a ficar com o nariz entupido, tal, e é pior no frio, no calor, com perfume, com cheiro, com poeira, tal, né, e assim por diante. Outro exemplo, não, meu nome é Maria, e passei em consulta tal dia, estou tomando tal medicamento de 4 em 4 horas há tantos dias, e há um dia aquilo que eu sentia voltou, e enfim. Então, ou não, estou só melhorando, os sintomas estão mais brandos. Então, a chance, né, da gente otimizar essa comunicação e o seu tratamento, ou o meu, enfim, andar mais rápido, aumenta bastante. Posso Tá? só mais um exemplo? Eu tô tomando. Bom dia, aqui é a Joana. Eu tô tomando o Plus de tal medicamento, do arsênico. Estou no terceiro dia, porque a gente acaba perdendo, né, a noção de que dia a gente está nesse tratamento. Estou no terceiro dia e ontem eu tomei 3 vezes. Porque de repente a Soraya prescreve para a Joana para ela tomar 3 vezes o Plus, mas ela acaba tomando só 2 vezes. Então eu vou acabar lendo ali, eu prescrevi 3 vezes, mas eu não sei se a Joana tomou as 3 vezes. Então vai me mandar mensagem, eu geralmente peço ali para me mandar mensagem no final da manhã. Soraya, olha, hoje é o terceiro dia do Plus e ontem eu tomei tantas vezes e hoje eu estou assim. Porque também não adianta só falar, eu tomei o Plus e parar. Precisa me contar como é que evoluiu de ontem para hoje, né? Acho que essa ideia, Acho que né? tá. Uhum. Tem Vamos ver. bastante comentário ainda. Isso. A Josi falou uma coisa bem legal. Acho que a minha energia vital está começando a se equilibrar. Isso aí. Gostoso de ouvir isso, Josi. Obrigado. A Vera falou, só gratidão a vocês. Homeopatia é vida. Graças a Raima, né? Muito obrigada. A Josi falou, eu estava tendo uma mazela atrás da outra. Agora parou. Legal, muito bom. É isso aí. Então a gente vai assumindo um novo equilíbrio, né? E na hora que a gente assume um novo equilíbrio, a gente fica menos propenso aos estímulos externos. Não quer dizer que a gente não vai ter nada, mas a gente diminui muito, né? A Josi falou quando eu perdi minha farmacinha. Quando ela perdeu a farmacinha ela foi para o exterior. Facilitou muito a minha vida no trabalho. O que será que a Lu falou isso? Não sei. Depois conta, Lu, pra gente. Então. A Dorinha falou, a homeopatia é um verdadeiro milagre. Obrigada, Dorinha, pelo depoimento. A Josi falou, a quantidade tão pequena me impressionou. Muito legal esse comentário. E como resolve? Sou grata pela vida de vocês. É isso mesmo. O paciente, quando chega na homeopatia, ele assusta porque ele vai tomar uma bolinha muito pequenininha, não é um comprimidão, e uma dose muito pequenininha. Então ele fala, nossa, mas isso aí não vai me tratar, né? E a gente vê então que não precisa, né, ser nem grande a dose, nem grande o comprimido, né? Que é uma das grandes vantagens, porque diminui a chance de ter efeito colateral também, né? Efeito colateral, entre aspas. Né? A Lu falou assim, a dúvida é como a dose única faz efeito tanto tempo. A dúvida, ela deve estar trazendo assim, a dúvida do paciente é como é que é. A gente tem um vídeo no YouTube que fala sobre o tempo de ação, né, das doses, né? Mas dá para imaginar como se, é o que a gente fala lá, é como se fosse um empurrão num balanço, tá?
Então fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até acabar aquela energia que você colocou e ficar, né, fraquinho e aí você acaba não sentindo mais. Mas isso de ficar indo e voltando, né, nessa oscilação, dura cerca de 2 meses, né? Um pouquinho mais, um pouco menos. O Hahnemann foi observando a ação dos É medicamentos, né? empírico, né? E aí é isso aí, mais ou menos, né? De 40 a 60 dias, né? A Geni falou assim, adoro dose única. A Geni, eu também. Mais fácil, né? A Lourdes falou, quando comecei na homeopatia, tomava gotinhas todas as noites. Cada um começa de uma forma, né? A homeopatia salvou um beija-flor, Lelê. Lele, Que memória, nossa, Lelê. Gente, foi uma história tão bonitinha, tão tem no Face, não bonitinha. tem foto dele, né? Tem, muito linda. O beija-flor se prendeu Uma rede, né? numa rede, sangrou, machucou e junto com a Lelê a gente medicou o beija-flor e ele voltou a voar. A Lelê tá avisando que a sua câmera está tremendo muito. É porque tá no... Eu tô tentando segurar aqui, Lele. A Lourdes falou assim, aí passei a tratar com o Dr. Eduardo. Ah, entendi. Antes ela tomava todas as noites, Lourdes. Aí ela no começou, começo, né? Aí ela passou para se tratar com você. Ela falou, que estranho. Estranhava porque ele me receitava 2 gotinhas e aí e eu pensava, será que vai fazer efeito? Incrível, é que melhorava. A Josi falou, eu sofri com 3 meses de rinite. Eu lembro que ela trazia isso pra gente nas lives, né? É verdade. E aí, é isso aí. Então ela melhorou do que estava mais profundo, né? Veio, drenou aí, eliminou bem, né? Com essa rinite e depois melhorou da rinite. Como o Du falou, não quer dizer que não vai melhorar da rinite, né? Depois melhorou. A Andrea falou, farmacinha, um bom tema. Legal, ótimo tema. Verdade. Ótimo Verdade. tema. E a Josi só completou, mas deu certo. A Andrea falou, homeopatia e emergência. Bom tema, ótimo tema. Está relacionado, né? Farmacinha, acho que já vamos Dois, declarar que vai ser semana dois. que vem. Tem esses Ótima dois ideia, temas, né? ótima ideia. A Lu falou assim, explica sobre o plus. Então já vamos fazer tudo isso. Farmacinha, plus e emergência. E por que a administração desse método? Você pode só anotar para mim, Du, essas 3? Fechei. Homeopatia e hospital, bom tema. Ó, também. Nossa, obrigada, gente. Tô adorando que vocês fazem isso por mim. Os amigos. Farmácia. A Josi escreveu assim, acreditaria cura ajuda demais. Josi, explica um pouquinho melhor pra gente. A Vanessa falou assim, manda um textão. Para você mandar um textão para o paciente. Ótima ideia. Nome completo, medicamento que está tomando, dosagem, sintomas eu deixo, mais sabe detalhados naquele lugar que você... Texto preditivo, né? Não, eu deixo no WhatsApp. É que eu não vejo, a Maíra não vê. Mas ali onde a gente às vezes coloca o nome, né? Eu coloco modelo de... Eu nem lembro como é que tá. Modelo de mensagem. Nome, tal. Eu dei spoiler, desculpa. Eu li aqui a mensagem da Lu. Ela falou assim, a farmacinha facilitou muito o meu trabalho. Na verdade, complica um pouquinho no primeiro momento, né? Porque aí ela teve que trabalhar um pouquinho mais, mas depois facilitou. Não, mas o pessoal da farmácia é organizado, né? Eles já deixam pronto, né? Então, na hora que... que legal! Na hora que é tipo um kit meio que, né, comum. E aí, quando já chega o paciente, eles já têm pronto, na verdade. Que legal. Tá bom. A gente passou um pouquinho aqui do horário, né? Mas acho que deu para contemplar aqui as dúvidas do pessoal. Gente, muito obrigada pela ajuda de vocês, pela participação de todo mundo. Obrigada pela sugestão da próxima live, que eu já acho que vai ser isso mesmo. A gente tem ainda outros temas que o pessoal nos pediu.
Mas eu acho que a gente vai embalar nesse aqui, porque acaba sendo um tema, né? Um complemento dessa live de hoje. Legal. Muito obrigada, bom descanso para todo mundo. Só vou finalizar aqui, ó, Eduardo Leite com o meu gato, isso são exceções, Nossa. por isso que a mesma história do Beija-Flor, que foi uma emergência. Mas a regra é procura o médico veterinário. A gente não esqueçam que tem os nossos amigos veterinários aqui. A Vanessa falou, tem mesmo as instruções no WhatsApp. A farmácia de Pinheiros é maravilhosa. Isso, exatamente, para o pessoal que está no serviço público, existe uma farmacinha em Pinheiros que ajuda. É uma farmacinha, uma farmácia. A Vanessa falou, obrigada pela live, obrigada, gente, obrigada, boa noite, adorei a live, foi ótimo, bom descanso para vocês, doutores, boa noite, muito agradecida por ficar com vocês, beijo, bom descanso, boa noite, tenha boa noite. Beijo, gente, bom descanso, tchau, tchau. Tchau, Lili, beijo. Tchau, mãe, beijo.